Oi, que todo mundo já assistiu Ticket to Heaven, eu já sei. Mas vocês já sabem de todas as tretas que aconteceram durante essa série, antes dessa série, depois dessa série? Vocês sabem? Então vamos lá, caso vocês não saibam do que eu tô falando e morem numa bolha, né? Tickets to Heaven é o novo BL dos Gemini 4, que foi lançado esse ano e que tem essa temática religiosa meio polêmica, né? O BL ele estava previsto para ser lançado em 2024, né? Ele foi anunciado no line-up da GMM de 2024 e só foi lançado agora. Isso aconteceu muito por causa de Scarlet Heart, que é a nova promessa da GMM, que eles estão jurando ali que vai barbarizar. Não é BL nem GL, mas uma série que vai ser passada na época da Tailândia, né? Essa série tá sendo muito odiada pelos fãs de BL e GL, porque ela atrasou várias séries, como Tickets to Heaven, A Dog and a Plan, Girls Rules, e vários outros projetos foram atrasados por causa dessa série em específica que utilizou de vários atores. Ela ainda não tem data prevista para ser lançada, nem trailer, então assim, né? Vamos ver aí no que vai dar. Com tudo isso, já começa além do atraso que Tickets to Heaven estava prevista para começar com 10 episódios, mas simplesmente foi lançada com 6. Foi diminuída para 8 e finalmente foi lançada com 6 episódios. Os fãs obviamente não gostaram, porque além de toda a espera de 2 anos, a série foi diminuída bastante. Mas, mesmo com todos esses atrasos e impedimentos, foi, ouso dizer, que a melhor série que os Gemini 4 fizeram até agora, né? Eles tiveram uma evolução de atuação muito grande, eles estavam com maturidade bem melhor, bem maior, com cenas, fotografias, tudo muito bonito. Claro que assim, né? Pia Wolf também, né, meus amigos? Pia Wolf, a gente não tem muito o que falar. Ele sempre arrasa muito nas séries que ele traz, nas problemáticas, nas fotografias, em tudo. Ele é o maioral. E aí, né, após o lançamento da série, a gente tem algumas leves polêmicas que aconteceram, né? Dentre elas estão duas principais, as que eu fiquei sabendo, que estava lá na minha timeline do Twitter e eu queria comentar aqui um pouco com vocês. Muita gente reclamou sobre o fato da GMM ter vendido o rosário do Tanrakh. Eu, Débora, sou católica, né? E digo com todas as letras que eu não fiquei ofendida por eles estarem vendendo um artigo religioso. Por quê? Porque eles não estavam vendendo como um artigo religioso. Eles estavam vendendo como rosário do Tanrakh, relacionado ao personagem. E não como algo que fosse prometer milagres ou qualquer coisa do gênero. Então, várias pessoas polemizaram, sabe? Tipo, acharam, nossa, que desrespeitoso com a religião, que isso e aquilo. Mas eu, Débora, não achei nem um pouco desrespeitoso. E algumas pessoas até falaram, mas as cruzes, os terços, eles sempre estiveram dentro de outras culturas, né? Para além da religiosa, como a cultura gótica, ou várias outras culturas mesmo, subculturas. Então sempre foi utilizado também como material estético, ou até de estilo, moda e outras coisas, né? Para compor looks ou coisas do gênero, acessórios. Então, realmente, assim, não vi como algo desrespeitoso, não. Mas aí, né, as pessoas, elas pesaram um pouco a mão na hora de defender a GMM, né, e falar que isso não foi desrespeitoso. Realmente, passar essa informação que eu passei pra vocês agora, algumas pessoas, elas pesaram um pouco a mão e esculacharam a religião dos outros, né, e foram, aí sim eles foram desrespeitosos, né, mas não sei muito bem o que falar sobre isso, né, achei meio paia, porque com a tentativa de respeitar, de tipo, exigir respeito, as pessoas foram desrespeitosas, mas normal, mais um dia normal no Twitter, né, galera? Então, o que realmente seria uma coisa ofensiva religiosamente falando, né, pra gente ter assim um pouco mais de noção? E só pra trazer um pouco mais de repertório pra esse vídeo, eu acho desrespeitoso quando, por exemplo, não sei se vocês já assistiram The Chosen, que é a série que retrata Jesus vista pelo olhar dos apóstolos, que humaniza Jesus, né? Traz ali a parte humanizada de Jesus Cristo. O ator, mesmo depois de interpretar Jesus e fazer aquela cena onde Jesus acaba com os mercados que estão dentro da igreja, né? Dentro dos templos de Deus, ele ainda assim vendeu um terço com a imagem dos Estados Unidos, da bandeira dos Estados Unidos. E por que isso sim eu, Débora, considero desrespeitoso ao invés da GMM, que nem é religiosa, vender um terço? Vamos lá. É justamente por isso, sabe? A GMM, ela não tinha nenhuma função religiosa, ela estava vendendo
um artigo de um personagem. Ela não estava prometendo que você tivesse a obrigação de rezar o texto ou para que você quisesse usar. Ela estava vendendo como um acessório relacionado ao personagem que ela fez, né? Os meninos, inclusive, são budistas. A única pessoa religiosa que estava por trás de tudo isso era o Pia Wolf, né? Que também não tinha obrigação e também não tem muito direito sobre aquilo, né? Ele tá fazendo relacionado com a empresa dele, que é a GMM. Mas por que o Jonathan fazer isso é desrespeitoso? Porque ele tá fazendo isso usando a imagem dele de Jesus, de ter atuado Jesus em uma série que foi meio que financiada por fãs cristãos. Então vocês entendem que, por exemplo, o público-alvo ele é completamente diferente. O público-alvo da GMM são os fãs de BL, GL, os fãs da própria GMM, né, os fãs dos meninos, e eles vendem aquilo como parte da série, como parte dos personagens. E outra coisa é uma pessoa que ela tá vendendo realmente um artigo religioso para pessoas religiosas e se utilizando a imagem dele como Jesus, mesmo tendo interpretado uma cena onde Jesus não gosta do mercado no templo dele. Então, não é necessariamente desrespeitoso, mas eu acho meio... Não é de bom tom, né? No fim, não é de bom tom esse tipo de comportamento. Claro que as pessoas elas podem discordar de mim e achar que o Jonathan tá total no direito dele, porque vive o capitalismo e é isso aí, sabe? Só que ao mesmo tempo eu acho que não chega a ser desrespeitoso, mas ao mesmo tempo você tá se aproveitando da visibilidade como uma figura religiosa que você teve durante a gravação de uma série pra fazer isso, sabe? Você tá lucrando em cima. No fim, é lucrar em cima dos fãs, né? Mas com propósitos diferentes, o que eu não acho que fica bonito pro Jonathan e não acho que pesa tanto pra GMM, por exemplo. Entenderam? E a última treta que teve relacionada a toda essa questão do Tickets to Heaven foi as pessoas criticarem a falta de aprofundamento ou até mesmo o final da série. O que eu não concordo muito, porque assim, o Piauí ele conseguiu aprofundar a partir daquilo que ele tinha, né? Então ele tinha 6 episódios e um sonho, talvez até mesmo o orçamento de uma coxinha e uma coca. E ele foi luz, sabe? Ele ainda assim conseguiu trazer muita coisa. Ele conseguiu trazer muitas referências. Então acho que ali dentro das limitações que ele tinha, ele conseguiu trazer um aprofundamento sim. E também as pessoas elas reclamam. Acho que muita gente ficou decepcionada porque esperava um fim triste, um fim trágico, esperava coisas ruins acontecendo com eles, mas não tinha como, gente. As pessoas começaram a descobrir e teorizar que era inspirado na história mesmo do Pia Wolf. Então, por que ele iria acrescentar tudo isso e essa perspectiva tão negativa se era sobre a própria vida dele, sabe? Não fazia o menor sentido. E na verdade, sendo bem sincera, né, eu acho super importante que o Pia Wolf ele tenha trazido essa perspectiva mais esperançosa e mais mostrando que mesmo apesar dos pesares eles ainda têm fé, porque o próprio Pia Wolf disse que ele teve essa ideia quando ele estava na Basílica de São Pedro, né, no Vaticano. E ele teve essa ideia de trazer toda essa perspectiva, contar a história dele e todas essas coisas. E é super importante contar essa história da espiritualidade vista de uma perspectiva que é tão pouco trabalhada e que, mesmo assim, foi tratado como tão polêmico, né? Não sei se foi todo mundo que realmente conseguiu assistir essa série, mas a gente também sabe que é um tópico muito sensível ali dentro da comunidade LGBT, né? E trazendo a perspectiva da série no geral, né? É uma fotografia muito bonita, impecável, é uma história bem contada, é uma atuação maravilhosa. A GMM, às vezes, eu sinto que ela aproveita mal os Gemini 4, sabe? Eles têm uma atuação muito boas. E às vezes até mesmo em séries lá corre, né? A gente não vê muito eles nas telas, nas cenas, e eles são muito talentosos, né? Eles cantam bem, eles atuam bem, eles dançam bem. Eles realmente, assim... E fora que eles têm uma base muito forte de fãs, né? Muito leal. Que mesmo com esse gap de 2 anos sem lançar nada, assim, ainda assim, muita gente estava lá por eles, né? Não só pela história, mas por eles. A gente sabe que também eles têm essa pluralidade de papel, porque, por exemplo, eles fizeram um Light Chicken, que tem essa pegada mais séria também, mas também fizeram My Love Mix Up, que é uma pegada mais bobinha, que você assiste ali sem pensar em muita coisa, e também começaram com o My School President, né? Que era ali mais musical, mais do ensino médio. Então, eles estão evoluindo bastante. No Moonlight que eles já eram ótimos atores, mas em Tickets to Heaven eles realmente assim se superaram, não tem pra onde correr. Muito boa e, novamente, né, a direção do Pia Wolf ajuda muito.
Mas é isso, gente. E aí, vocês concordam comigo, discordam comigo, sabiam de todas essas informações, não sabiam de todas as informações? Agreguem aqui embaixo nos comentários, né? Com todas as informações que vocês tiverem pra trazer também, as opiniões também. E é isso. Um beijo.